Deste pão come, sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Ali estavam mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridíssimo hermano en el sacerdócio, Manuel, meu querido irmão no seminário, e que agora me dá alegria de sua presença, de sua visita, caríssimos ministros, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja de São José e aqueles outros irmãos nossos que nos acompanham através das mídias sociais. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Este é o sentimento escrito por São Tomás de Aquino, que devemos hoje transformá-lo em vida, que devemos hoje, nesta celebração, transformá-lo em atitude. Devemos louvar a Deus que fez para nós o dom da Eucaristia, e devemos ousar em louvá-lo, devemos ultrapassar nossos limites, nossa imaginação, devemos, portanto, ouvindo Santo Tomás de Aquino, devemos exceder o nosso louvor pelo milagre da Eucaristia. Não temos, amados irmãos e irmãs, não temos outra atitude diante da Eucaristia,
senão esta atitude de nos exceder em louvor. Como é possível Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, igual a Deus Pai, como é possível Cristo se fazer pão simplesmente para estar conosco, se fazer vinho simplesmente para nos fortalecer, se fazer alimento dos caminhantes para cruzar as estradas do mundo conosco. A origem dessa festa, amados irmãos e irmãs, está num sacerdote que duvidava da Eucaristia. Há mais de 700 anos, no que hoje seria a Alemanha, existia um sacerdote com boas intenções, sim, movido talvez de zelo por Deus, que se perguntava como é possível. Na Eucaristia está Cristo. Cristo é grande demais, Cristo é poderoso demais para se fazer tão pequeno numa hóstia, para se dar a nós em alimento. Porém, este padre não se contentou em ficar com a dúvida. Ele, no ímpeto de fé, ele decidiu fazer uma peregrinação a Roma, a pé, como era naquele tempo. E ainda assim, naquela peregrinação, ele se confiava a Deus, esperando que Deus lhe desse um sinal e que Deus lhe mostrasse se a Eucaristia era uma verdade ou não. Já estando próximo de Roma, numa cidade perdida nos montes chamada Bolsena, este sacerdote celebrou a Eucaristia. E no momento da consagração, aquela hóstia começou a verter sangue, copiosamente, muito sangue que manchou as toalhas do altar. Até hoje pode-se ver as toalhas do altar na cidade vizinha, que é a cidade mais importante, Orvieto. E naquele momento esse sacerdote, tocado pela graça de Deus, porque não bastam sinais para crer, ele acreditou na Eucaristia. Ele então se deu conta que não é impossível para Cristo se fazer pão, porque para quem ama, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. E Deus, em Jesus Cristo, quis permanecer conosco. Cristo permanece conosco na Eucaristia, assim como uma criança pôde ser Deus em Belém e ser colocada numa manjedoura. Por isso, amados irmãos, a Eucaristia é para nós o maior mistério da nossa fé, o mais belo mistério da nossa fé, a mais bela realidade que, como homens, nós podemos presenciar. O Padre diz duas palavras e Deus desce do céu e se coloca diante de nós. Amados irmãos, hoje a liturgia consta de duas partes. A primeira é a Santa Missa, que estamos celebrando, talvez para dizer a Deus obrigado pelo dom da Eucaristia, talvez para agradecer a Deus porque Ele não nos abandonou, mas Ele permaneceu para sempre conosco no mistério do seu corpo e do seu sangue, escondeu-se na hóstia consagrada para que nós o procurássemos, para que nós nos encontrássemos pessoalmente com Ele, para que nós não ficássemos com inveja dos apóstolos que puderam conviver com Cristo. Nós podemos conviver com Ele, nós podemos entrar em intimidade com o Senhor. Mas existe também um segundo momento na liturgia de hoje, é a procissão eucarística. E esta procissão, ela tem um significado muito especial. Ela existe para mostrarmos ao mundo que nós cremos na Eucaristia. Por isso, nossa comunidade, tantas pessoas hoje, mesmo cansadas, mesmo tendo feito um tapete pela madrugada,
fizeram outro à tarde, para mostrar ao mundo: nós cremos na Eucaristia, nós cremos no pão que desceu do céu, nós cremos em Jesus, que disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Santo Ambrósio explica a Eucaristia de um modo muito interessante. Santo Ambrósio diz: para acreditar na Eucaristia, dos 5 sentidos que nós temos, só serve um. Não serve o paladar, porque nós não sentimos gosto de Cristo. Não serve a vista, porque nós não vemos Cristo, vemos pão. Não serve o tato, não serve o olfato. Para acreditar na Eucaristia, somente pela audição, porque Ele é a verdade. E Ele disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Amados irmãos, acreditar na Eucaristia vai muito mais além de uma devoção. Acreditar na Eucaristia vai muito mais além de uma maneira de viver a fé. Acreditar na Eucaristia toma completamente a existência humana. Modifica completamente o modo de encarar a vida, porque se Cristo se fez pão para vir ao meu encontro, eu devo fazer de tudo para ir ao encontro dele. Se eu creio realmente na Eucaristia, eu não posso passar na frente da igreja e não deixar que meu coração diga pelo menos uma palavra de amor a Jesus Eucarístico. Se eu creio na Eucaristia, eu não posso deixar um domingo sem alimentar-me da Eucaristia, porque vive quem se alimenta do pão que dá a vida. Quem crê na Eucaristia não pode viver contra a unidade, porque a Eucaristia gera a unidade na igreja. Hoje é dia de olharmos para Jesus Eucarístico e revermos a nossa atitude de amor e adoração a Ele. Hoje é dia de passarmos em revista a nossa semana e nos darmos conta que poderíamos sim ter tirado 5 ou 10 minutos para uma adoração eucarística, que poderíamos sim ter vindo à igreja talvez um pouco antes da missa e em silêncio olhar para Jesus e por Ele ser olhado. Hoje é dia também de reafirmarmos propósitos para o nosso futuro de amor a Jesus Eucarístico. Tanto possas quanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Queremos hoje nos exceder em louvor a Jesus Cristo. Em louvor a Jesus Cristo, para agradecermos o maior tesouro da Igreja, que é a Santíssima Eucaristia. Nela, Jesus Cristo revela para nós o seu infinito amor, pois quem ama quer sempre estar junto da pessoa amada. E Ele, porque nos ama, se fez pão para entrar em nós e assim está perto de cada um de nós. Na verdade, amados irmãos e irmãs, celebrar a Eucaristia nada mais é do que celebrar, reconhecer o infinito amor de Cristo. Para concluir, São José Maria Escrivá, um santo do século passado, ele explicava a Eucaristia com uma imagem. Padre Manuel certamente se lembra. Ele explicava a Eucaristia com uma imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele dizia: imagine um casal de namorados. O namorado precisa ir para uma guerra. Não sabe se voltará da guerra. Ele gostaria de ficar com sua namorada, mas ele não pode, ele tem que ir. Então, ele toma uma fotografia sua, escreve no verso daquela fotografia uma mensagem
e entrega a sua namorada. Que valor teria aquela fotografia para a namorada? O que representaria aquela fotografia para a namorada? A Eucaristia é algo parecido, dizia São José Maria. O que era impossível para aquele soldado ficar com sua namorada na fotografia, não é impossível para Jesus. Jesus não deixou uma lembrança sua para lembrarmos dele. Jesus deixou a si mesmo na Eucaristia para estarmos com ele. Essa é a diferença entre o soldado e Jesus. O soldado era só um homem. No máximo ele poderia deixar uma fotografia sua. Jesus é Deus. Ele pode ir e ficar. Ele pode deixar-se a si mesmo como testemunho do seu amor por nós. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Para sempre seja louvado. De pé professemos a nossa fé.